Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 17 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o professor mestre em Engenharia Civil, professor da Universidade Santa Cecília, o engenheiro Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação, também da Unisanta, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: tarifa de água vai subir para os santistas. Na Folha de São Paulo, Bahia recorre ao Exército após greve de PMs e saques. No Estadão, ex-diretor da Petrobras diz que não quis enganar Dilma. No Santa Portal, Santos supera a ressaca do Paulistão, faz 3-0 no misto e avança na Copa do Brasil. No site do BocNews, feriado, cerca de 2 milhões de veículos deixarão São Paulo. No G1 Santos e região, ex-boxeador diz ter sido demitido após revelar ser gay. E no portal da UOL, pedido para rastrear ligações de Dirceu inclui Supremo e Congresso. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre transporte e sobre um projeto que prevê uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Trata-se de um projeto denominado Via Mar e que partiria de Suzano, utilizando-se do Rodoanel para chegar à área continental de Santos. Uma rodovia com 36 quilômetros, dos quais 22 em túneis. O projeto é ambicioso e, além dessa rodovia, também seria desenvolvida uma ferrovia, exatamente dentro do túnel, e mais dutos para granéis. É um projeto ambicioso e que custaria a estimativa é de cerca de 15 bilhões de reais. No programa de hoje nós vamos debater essa questão, entre outros temas relevantes, já que o nosso convidado de hoje, o professor Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo, é um especialista na matéria como mestre em engenharia civil. Mas o debate em torno desse projeto, acerca de sua viabilidade econômica, viabilidade ambiental, entre outros aspectos, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. A temperatura varia entre 20 e 26 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. É bom aproveitar a melhora no tempo porque o clima muda a partir de domingo e a previsão é de chuva também para segunda-feira. Estradas. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. O motorista deve evitar a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Um acidente bloqueia as faixas no sentido Guarujá, na altura do quilômetro 254, e deixa o trânsito completamente congestionado. Isso se reflete também no sentido contrário. Já a Padre Manuel da Nóbrega apresenta trânsito normal. Para o feriado prolongado, a Ecovias espera que utilizem o sistema de 250 mil a 365 mil veículos. A partir do meio-dia de hoje, já será implantada a operação descida 7x3. As balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 15 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação.
Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. O melhor do Brasil pra mim, pra você. Tire seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o engenheiro, professor da Universidade Santa Cecília, mestre em Engenharia Civil, com uma especialidade em transporte, o professor Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo, e o colega jornalista, professor doutor também da Unisanta e da Faculdade de Artes e Comunicação, Fernando de Maria. E agora nós vamos assistir o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. A situação das maternidades de Santos foi tema de uma audiência pública. Em dezembro, o Hospital Beneficência Portuguesa encerrou o serviço. E agora, a Casa de Saúde, a maior maternidade privada da cidade, pode parar com os atendimentos. A Prefeitura de Santos apresentou alternativas para manter os serviços. Acompanhe na reportagem de Felipe Gôngola. Representantes de hospitais, vereadores e o secretário de Saúde de Santos participaram da audiência realizada na Câmara. Bruna, mãe de Rudá, que está no colo com apenas 19 dias, acompanhou as discussões. Ela teme o que pode acontecer com as maternidades da cidade. Essas mães não vão ter para onde correr quando elas precisarem. E o índice de cesáreas vai estar cada vez maior. E aí o índice de aleitamento vai estar cada vez menor, porque normalmente uma mãe que faz cesárea, ela tem mais dificuldade para a descida do leite, de vínculo com o bebê. Então isso tudo vai trazer grandes problemas lá na frente para essas crianças. Em maio, a Casa de Saúde vai fechar o pronto-socorro obstétrico. A justificativa é o déficit financeiro. Atualmente são feitas cirurgias agendadas. Por mês são realizados 300 partos no local. A Santa Casa já divulgou que, por causa das restrições no atendimento na Casa de Saúde, o número de partos aumentou 20%. Se alguma coisa não está certo, todos falam e todos estão errados. Então eu acho que é uma união de todos para se buscar um caminho. A Prefeitura já elaborou estudos para isenções fiscais a unidades de saúde privadas que mantiverem o serviço. A nossa intenção nesse momento é postergar esta decisão da Casa de Saúde. Saúde, diante disso, já aceitou? Não, eu acho que o momento de hoje é um momento bastante importante, exatamente porque é a maneira da sociedade santista se manifestar, né? E desta maneira, né, poder dizer para a Casa de Saúde que é importante que ela permaneça funcionando plenamente. Pois é, aí está, e esse impasse continua, e o anúncio do fechamento do PS obstétrico da Casa de Saúde é para o início de maio, dia 1º de maio, se 300 partos por mês terão de ser realizados em outros hospitais da região, Santa Casa, Beneficência, Ana Costa, enfim, Maternidade Silvério Fontes, que terão de se desdobrar para atender a essa demanda. O importante é que as parturientes não fiquem sem assistência, sem atendimento. Mas o tema do programa de hoje, professor Áureo, é evidentemente transporte. O senhor é um especialista na matéria, mas eu gostaria de começar essa entrevista a respeito desse projeto denominado Via Mar. É um projeto que, como dissemos no início, seria uma nova ligação Planalto
Baixada Santista, partindo de Suzano, utilizando-se do Rodoanel, enfim, até chegar à área continental de Santos. Como é que o senhor avalia esse projeto? É verdade que esse projeto apenas foi anunciado pela imprensa, mas o senhor certamente acompanhou. Como é que o senhor avalia esse projeto? O senhor considera um projeto desse porte viável do ponto de vista econômico, ambiental? Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia Chico, bom dia Fernando, uma alegria estar aqui com vocês para poder trazer alguma informação aí aos nossos telespectadores do programa Enfoque da TV Santa Cecília. Essa questão da ligação, você falou bem, Planalto, Baixada, ela realmente é um assunto assim bastante complexo. Vamos dizer, só para situar, nós temos essa região de Baixada, que vai até o pé da chamada Serra do Mar. Depois temos um desnível de aproximadamente 800 metros e depois o Planalto. Até o nome serra, ele não é muito próprio, porque uma serra presume uma montanha que tenha duas vertentes, duas encostas. Na realidade, nós temos o contraforte de um planalto, esse da nossa geografia, da nossa geografia da escola é a situação. E até mais uma coisa bastante curiosa disso, é que, vamos dizer, sendo esse um ponto culminante que a gente chama de divisor de águas, vamos dizer, toda a hidrografia segue o sentido do caimento. Sim. Então, nós temos ali uma situação que toda aquela região, a água que é do Planalto vai em sentido interior. O nosso rio Tietê, em vez de correr diretamente para o mar, o rio Tietê devia desaguar em Santos, tá certo? Quando, na realidade, então, ele faz um percurso de quase 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros para sair no mar, mas lá no mar do Prata, né, da Bacia do Prata, por toda a ligação que tem. Então, isso tudo influiu na urbanização, na ocupação do nosso estado de São Paulo. As ligações entre Baixada e Planalto, tá certo? Originalmente o caminho do mar, vamos dizer que durante séculos aí serviu dessa ligação, depois foi reforçada com a entrada da ferrovia. A SPR, a inglesa, vamos dizer que levou essa ligação entre Santos e Jundiaí. Depois, já no início do século passado, vamos dizer, os cafeicultores resolveram fazer uma alternativa, vamos dizer, com a antiga Sorocabana, né, para trazer o produto, o café, principalmente aqui para o Porto de Santos. E, mais recentemente, meados do século passado, com a aparição e a disponibilidade dos automóveis, a Via Anchieta, tá certo? E, por volta da década de 70, a rodovia dos imigrantes. Bom, tudo isso é muito complexo porque, como eu falei, tem 800 metros de desnível, tá certo, a serem vencidos. Então, a primeira ferrovia funcionava com um sistema funicular, semelhante ao que tem aqui no Monte Serrate. Depois, a Sorocabana, que pretendeu fazer um traçado mais econômico, tá certo, faz em simples aderência. Então, utiliza 40 quilômetros de extensão para subir a serra, simplesmente por aderência, com a atração de 2 locomotivas, ou 3 ou 4, quantas necessárias, mas numa rampa de 2%, tá certo? O funicular originalmente tinha 8%, tá certo? Vai subindo 8 metros a cada 100 metros. Então, tem uma extensão bastante grande, tá certo? Para vencer esse desnível. E, recentemente, até temos problemas aí na Imigrantes em relação à descida dos ônibus, com uma rampa de 6%. De 6% apenas, que é autorizado. Então, agora chegando efetivamente aí na tua colocação em relação a esse projeto Via Mar anunciado, tá certo? Com pequenas informações técnicas, a gente não dispõe na totalidade para fazer uma análise mais precisa, mas situa-se como uma estrada de 36 quilômetros, ligando o Rodoanel aqui à Baixada Santista por um novo traçado, aonde teríamos quase um túnel de 22 quilômetros, até para evitar um grande impacto ali na Serra do Mar. Mas ainda dizem que esse túnel seria subdividido em duas seções. Numa estaria o transporte rodoviário, tá certo? A circulação de ônibus, caminhões, automóveis, assim por diante. E numa outra seção teríamos a ferrovia e também uma dutovia. Tá certo? Então, a primeira pergunta que fica é o seguinte: como vai compatibilizar essa questão das inclinações? Porque o trem, ele é muito sensível às rampas, tá certo? A rampa de projeto de ferrovias é 1%,
tá certo? Subir 1 metro a cada 100, tá certo? E ele é muito sensível. O trem tem grande desempenho dinâmico, tem todas aquelas vantagens de tração. Você vê trens aí com 300 vagões, 200 vagões, com 4, 5, 6 locomotivas. Ele é muito econômico nesse sentido, mas ele é muito sensível às rampas. Então, vamos dizer, como é que num mesmo túnel se fará isso? E, evidentemente, um maior conhecimento do projeto, com certeza, vai trazer informações aí a respeito disso. Mas já é uma primeira interrogação. Então, existe uma viabilidade técnica, é um assunto a ser apurado. Agora, em termos de viabilidade econômica, eu vejo mais do que isso. Vamos dizer, isso é uma necessidade. Essa ou outra ligação da Baixada é uma necessidade imperiosa. Ou Parelheiros, enfim. Ou Parelheiros, exatamente como você lembra, que seria uma descida, vamos dizer, ali da Zona Sul de São Paulo, já saindo em Itanhaém, e que não foi tocada justamente por problemas ambientais, principalmente, tá certo? Que é uma região ali muito preservada, passa ali no Parque Estadual do Serra do Mar. Essa solução de túnel é uma solução, vamos dizer, que é... Você diria que é uma solução razoável? É interessante, assim, em termos de interferir menos com a estrutura. A geologia da chamada Serra do Mar, ela é uma geologia instável, tá certo? Se trouxer pelo núcleo da rocha e tal, e a abertura de túneis é uma coisa dominada, nós temos lá na Serra da Mantiqueira, na Ferrovia do Aço, um túnel com quase 9 quilômetros de extensão, túnel ferroviário. Eu participei da abertura desse túnel, então, entre tantos. Tá certo? E, quer dizer, na área ferroviária já temos um túnel que será metade desse que se cita aí de 22 quilômetros. Então, o que se preocupa realmente é o seguinte, vamos dizer, a expansão da movimentação do Porto de Santos. Sim. Vamos dizer, já em situações de absoluta saturação, vamos dizer, da ocupação das estradas, pode levar realmente o atual sistema a um colapso. Se não tiver. E daí a necessidade de uma nova ligação. Fernando e Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, professor. Até o senhor tinha comentado, mas especificamente o senhor falou que esse túnel de 9 quilômetros é um túnel ferroviário. A ideia seria um túnel de 22 quilômetros, focado também pelo aspecto rodoviário. Questão de segurança, por ser um túnel, é possível isso, uma extensão tão grande de 22 quilômetros a respeito de um eventual acidente? Existem situações por causa da extensão e os riscos, obviamente, em relação a isso. É viável isso dessa maneira, desse ponto de vista? Olha, um túnel misto assim eu não conheço, que tenha um setor rodoviário e outras coisas eu não conheço, tá certo? Mas nós temos o túnel do Morro Branco, do Monte Branco, lá, divisa lá da Suíça, França, Itália, tá certo? São túneis que têm extensão maior do que isso. Tem o próprio túnel sob o Canal da Mancha, um túnel de mais de 30 quilômetros. Então, essas soluções de túneis, são já implantadas, em definitivo. Essa mista eu não vejo. Existem túneis rodoviários. Teria a dutovia também, a dutovia para transporte de granéis. A dutovia, exatamente. Só fazendo uma outra informação, você vê, a dutovia é um transporte assim espetacular para a carga. Só para você pensar, o Gasbol, que traz o gás da Bolívia para o Brasil, 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia, vamos dizer, se fosse trazer de caminhão, precisava de 2.000 caminhões, vamos dizer, todo dia transitando nas estradas para trazer aquilo que vem silenciosamente, de forma enterrada, tal e tudo. Então, os dutos são um transporte, assim, extremamente econômicos e funcionais. Agora, o que o Fernando perguntou, e essa questão da segurança? Então, existe realmente uma preocupação para isso, tá certo? Existem controles, principalmente monitoramento em todo o percurso e tudo, baias de segurança, sistemas de ventilação para retirada de gases, tá certo? E até para acessos de emergência que precisam ser criados para atender, eventualmente, uma situação de emergência que pode ocorrer. Sem dúvida. Tanto que esse projeto Via Mar, Fernando, ele chama-se Via Mar Complexo Multimodal. Ou seja, exatamente por permitir um modal rodoviário, um modal ferroviário e também a dutovia. É um projeto ambicioso. Ambicioso, né? 15 bilhões de reais não é tão simples, não é pouco recurso, não. Mas, de qualquer maneira, e além do que, esse complexo multimodal também prevê a construção, vamos dizer assim, de uma nova cidade, professor Áureo. Quer dizer, aqui na nossa região, na área continental. Que tem limitações ambientais, né? Só 10, 15% realmente da área continental, teoricamente, pode ser ocupada, na área de Santos, especificamente, né?
Então, enfim... Esse projeto prevê uma nova cidade com shopping centers, marinas, enfim, para condomínios para 500 mil pessoas. Ou seja, não é apenas o complexo multimodal, quer dizer, é apenas também todo um grande projeto que, por conta dessa nova proposta de ligação Planalto e região. E resta saber se haverá viabilidade econômica e também ambiental. Né? Essa é uma dúvida que fica. Agora, professor Áureo, discute-se muito aqui na região a questão da mobilidade urbana. Nós temos N projetos aí em andamento, em estudo, é o projeto Túnel Santos-Guarujá, é a questão do VLT, já se fala no VLP ou no BRT, que é o Bus Rapid, né? Ou seja, o transporte por ônibus, há projeto para a entrada da cidade, enfim. E tudo isso, evidentemente, em razão do nosso porto, que é o maior da América Latina, um dos maiores do hemisfério sul. Mas o senhor acredita que todos esses projetos, quer dizer, que são projetos grandiosos, ambiciosos, custosos, é possível se pensar na execução, na execuibilidade, digamos assim, de todos esses projetos, professor Áureo? Olha, Chico, eu vejo isso aí de um ponto de vista assim, global. Eu penso que o transporte, a mobilidade, aquilo remete à cidade. Cidade remete à cidadania, cidadania remete ao cidadão. Então, o cidadão tem direitos iguais de deslocamento. Então, o que se observa hoje? As ruas, avenidas, calçadas, são espaços públicos que todos têm direito. Então, um ônibus com 50 pessoas dentro, cada um deles tem o mesmo direito de usar aquele espaço urbano que uma pessoa que está sozinha num automóvel. Certo? Então, essa utilização dos espaços urbanos, ela tem que ser pensada coletivamente. Não dá mais para pensar, vamos dizer, em soluções que levem a privilegiar o transporte individual. O volume de recursos, vamos dizer, para ser investido em obras de arte, que rapidamente se esgotam, tá certo, em termos da sua capacidade de dar fluidez ao tráfego, é uma situação muito injusta, tá certo? Porque está se privilegiando pessoas que na maioria usam o seu transporte individual. Então, todas essas soluções que você falou, o túnel, o VLT, o BRT, o que for, a entrada da cidade, etc., eu vejo como soluções paliativas, tá certo? Soluções que darão algum impacto necessariamente, mas que precisa realmente de uma mudança de diretriz, uma mudança. Eu acredito que a maioria das pessoas envolvidas no transporte pensa dessa forma. Sim. E tem. Mas, vamos dizer, politicamente que isso venha a acontecer de fato. Porque não dá mais, é um modelo esgotado. É verdade que o automóvel é a galinha dos ovos de ouro moderno. Tá certo? É muito importante, dá empregos na indústria, é necessário, tudo, coisa. Mas precisa realmente deixar de ser a prioridade nacional e passar a se pensar coletivamente, com esses meios de transporte que você falou, e também nos trens. Tá certo? Por que não tem transporte ferroviário de passageiro? Porque o governo abandonou isso. E é responsabilidade do governo. Nós tínhamos um trem que ia de Santos para São Paulo, aqui do Valongo, e descia na Estação da Luz, e em 150 minutos a pessoa estava lá, 2h30. Será que hoje a pessoa consegue, mesmo ir de BMW, você sair de Santos e ir até o centro de São Paulo em 2h30? Pode acontecer, mas pode não acontecer e mais provavelmente não acontecerá. Então, isso é realmente uma questão que deve ser atacada no seu cerne, na sua questão. Sem dúvida nenhuma. Professor Áureo, eu peço a sua licença, Fernando. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o professor mestre em Engenharia Civil, professor da Universidade Santa Cecília, Áureo Manuel Pascoaleto Figueiredo, especialista em transporte, e o colega jornalista, professor também da Unisanta, mestre da Faculdade de Arte e Comunicação, Fernando de Maria, que formula agora mais uma pergunta ao nosso convidado. Professor, uma coisa também que a gente tem que lembrar é que existe um lobby também muito grande da indústria automobilística, né? Porque o governo federal, quando toda a situação, cenário, estoque de carros sobrando, aí o governo federal concede várias isenções, e isso também é um estímulo, né? É um estímulo para o cidadão comprar realmente o seu próprio carro, além de toda a mídia, a publicidade presente, que faz parte, né, do processo. Só que o próprio governo federal, ele estimula o uso do carro, do veículo individual. Desonera de tributos. Desonera de tributos, privilegia esse aspecto, e por muitas vezes, só mais recentemente, que a questão do transporte público teve isenção de impostos, uma diminuição de impostos, que até então o óleo diesel era sobretaxado. Quer dizer, são algumas incoerências. Mas né? para fazer frente àquelas jornadas de junho, das manifestações de protesto. Sim. Então foi uma medida tomada nesse momento. Exatamente, né? nesse aspecto. Né? Então, dentro desse cenário, quem agradece também são as concessionárias, né, que mesmo sem o reajuste tarifário, teve um lucro bilionário, aí no caso da Ecovias, conforme o último balanço aí da empresa. Aí faz parte do processo, mas então existem alguns mitos aí, né? Agora, o que a gente, por exemplo, aqui na região, isso, eu já escrevi sobre isso, assim, a potencialidade hidrográfica que nós temos, né, de potencialidade de hidrovia, só temos uma coisa Santos-Guarujá, especificamente, né? Mas já teve, no passado recente, até uma utilização bem melhor, né? Como que o senhor entende e quais são as potencialidades que até hoje não ainda estão dispersas e poderiam ser retomadas como uma maneira também de meio de transporte, por exemplo, professor? Olha, essa questão do transporte hidroviário é muito interessante e absolutamente interessante no aspecto de viabilidade técnica e econômica para a região. A hidrovia é um dos meios de transporte mais eficientes em termos de relação de gasto de energia e desempenho. Aqui é a nossa região, voltando para aquela colocação inicial do nosso relevo, tá certo? Nós temos aqui nessa região da chamada Serra do Mar, uma das maiores precipitações pluviométricas do mundo, tá certo? São quase 3 mil milímetros por ano. Fica estranho falar isso agora de um período de seca, mas nós estamos numa situação absolutamente diferenciada. Mas 3 mil milímetros, chove 3 metros de água em cada metro quadrado por ano, é uma quantidade imensa de água que cai nessa região da Serra. E vai para onde? Uma parte sem filtro, tá certo? E outra parte faz essa hidrografia de superfície que a gente tem, que é essas bacias desses rios aí, que são bastante interessantes. São rios de superfície, rios de baixa declividade, mas por isso você não tem corredeira, não tem cascata, não tem situações assim que eventualmente grandes obstáculos de trânsito. Tem a questão do calado, né? Que você, numa hidrovia, vamos dizer, com pequenas obras, você vai fazendo a correção, e a sinalização náutica, que você tem que seguir a regulação aí da Marinha, do tráfego marítimo. Mas nós já tivemos bastante atividade nessa área de transporte.
Quer dizer, tem a travessia Santos-Guarujá, temos a travessia também entre Guarujá e Santos, que é o sistema hidroviário, e já tivemos, vamos dizer, por exemplo, várias situações. A antiga Cozipa levava com a lancha Paicará 1.000 pessoas por vez até a usina, vamos dizer, nos seus períodos de turno, como também levava por trem, como lembrou o Chico aí há pouco. Então, é realmente assim uma alternativa muito importante de transporte. Nós temos estudado muito isso aqui na nossa Universidade de Santa Cecília e também, você, na Associação de Engenheiros, já fizemos um grande workshop Hidroviajar e vamos fazer a segunda edição agora no mês de maio com o apoio dos órgãos envolvidos aí também da universidade. Então, é viável, mais que isso, também é uma alternativa importante e necessária para atender a população um transporte desse tipo e principalmente integrado, né, com os demais tipos de transporte. A pessoa vai a um terminal hidroviário de ônibus, de bicicleta, a pé, da forma como for, vai lá, pega a lancha, a embarcação que for, vamos dizer, num determinado trecho, vai pegar o trem e assim por diante. Precisa realmente ter essa visão integrada. O que falta para isso? Nós temos até um comitê de bacias hidrográficas. Por que não funciona? Qual é o problema? É vontade política, é falta de investimentos, enfim, é o lobby, do rodoviário, enfim, o que acontece? Olha, é difícil falar da causa concreta disso. Eu só lembro que, vamos dizer, em 1970 e pouco, vamos dizer, quando estava no auge a indústria rodoviária, vamos dizer, destruíram os bondes da Machadada. Pararam um sistema de bonde que poderia ser modernizado e foi... Então o governo abdicou de uma série de coisas de transporte, concedeu alguns e outros não, tá certo? E tem que fazer a sua parte. Eu acho, claro, que você, a iniciativa privada vai buscar viabilidade, como no caso do projeto que a gente falou lá, do projeto Via Mar. Eles vão buscar uma coisa que tenha uma perspectiva de retorno e investimento. Vamos dizer, esse é o compromisso da iniciativa privada. O compromisso do governo é dar ao atendimento à população. Não, o governo não tem que dar lucro, tá certo? O governo tem que atender a população. A gente sabe que tem os problemas de educação, problemas de outros, de segurança, de coisa e tal, mas não pode deixar também de atender. Sim. Então, esse caso da hidrovia, vamos dizer, competência técnica tem, os meios naturais está aí, tem que atender a legislação ambiental também, que é muito importante e necessário. Tá certo? Mas é uma questão de iniciativa porque nem é uma questão de custo, né, Fernando? Acho que não é tão caro. Creio, eu não tenho noção, mas obviamente deve ser muito mais barato do que outros tipos e tradicionais e menos poluente, por exemplo, né? Sim. Do que... E assim, é um fato interessante que aqui a Baixada Santista a gente tem a Santos e obviamente há uma mudança, especialmente as regiões mais periféricas, ficam mais distantes, obviamente, do grande centro. Então, Santos acaba sendo o polo natural disso daí. E também isso tem a ver também com a questão habitacional, porque não adianta você construir também conjuntos habitacionais em localizações que a pessoa tem difícil acesso de transporte, né? Então, isso também fica até muito complicado para a pessoa também se deslocar, porque você tem que pensar dentro de um planejamento alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, espero, por exemplo, que o VLT vai chegar, por exemplo, em São Vicente, ali Esplanada dos Barreiros, né? Mas a gente não pode esquecer que tem uma demanda muito grande de pessoas que vêm de Praia Grande, que é uma cidade que está crescendo absurdamente ano a ano, né? E se isso não estiver ligado, pelo menos nesse primeiro momento, o ônibus que pare ali no terminal de Barreiros, obviamente com uma tarifa só, em vez desse ônibus vir para Santos, por exemplo, e atrapalhar nesse sentido, se for uma coisa, um deslocamento natural, né, que em vez de vir para Santos, efetivamente parar na esplanada e as pessoas descerem obviamente no VLT, aí sim você tem impacto. Senão, não começa a integrar, né? Começa a integrar, porque precisa ter uma integração, que nem um terminal rodoviário, que é justo com as plataformas, por exemplo, hidroviárias. Por exemplo, vai ter o desembarque lá em Praia Grande, em Mongaguá, cada cidade do litoral sul teria um local, efetivamente, para as lanchas, enfim, as embarcações poderem, que a gente tem uma potencialidade, até hoje, né? Até hoje a gente não vê nenhuma manifestação. Ao contrário, né? Porque com a construção do túnel Santos-Guarujá, que é a proposta, de certa forma, vai esvaziar muitas vezes, né, tem pelo menos a balsa entre Santos e Guarujá, que tem suas limitações por causa também do porto. Isso tem que ser pensado também. Aí é uma coisa muito específica, né?
Mas, de qualquer maneira, algo precisa ser feito, que nem esse tipo de iniciativa da Associação dos Engenheiros, da própria universidade. Veja bem, realmente eu acho que tem um potencial imenso para fazer transporte de pessoas, por área hidroviária. Você vê na Baía da Guanabara, aquela travessia para Niterói, tem um batiscafo, tem a Liscafo, desculpe, são embarcações modernas e ágeis e que fazem isso muito rapidamente e que realmente teriam aí um potencial bastante interessante de transporte. Agora, também, você vê, no transporte de carga hidroviário, nós temos o terminal ali do Guarujá, que foi o terminal da SAE, que, por limitações, não se usa caminhão praticamente para aquele trabalho. Então, a ordenação é que venha a carga por via marítima, por hidrovia. E eles nos relatam dificuldades imensas de conseguir fazer um transporte mais simples possível, porque existe toda uma situação de embarcar, trazer, porque eles recebem tubos, né? Já é uma coisa muito engraçada, vamos dizer, o aço vai para o interior para fazer tubo, tá certo? Vem de caminhão, tá certo? Aí tem que embarcar numa coisa eles realmente tiveram que implantar uma logística diferenciada e passaram aí uma dificuldade muito grande para isso, porque não tem essa cultura de trazer as coisas por embarcação. Então, realmente tem isso. A questão da balsa, Fernando, ninguém se iluda que esse túnel vai realmente esvaziar as balsas. São 8 milhões de veículos por ano. O túnel vai dar uma ajuda, de repente o túnel vai até atrair mais tráfego que não está utilizando a balsa hoje. Na verdade, o túnel é uma das travessias necessárias. Terão que se fazer ponte, terão que fazer. Aí sim, a gente teria uma redução, e é necessária, porque com o aumento de embarcações no nosso porto, nos 5.500 navios por ano, a gente terá também um aumento de navios, embora também os navios aumentem de tamanho e de profundidade. Mas com isso, vamos dizer, esse sistema hidroviário ainda perdura por muito tempo, tá certo? Como talvez a maior travessia hidroviária do mundo. E o transporte hidroviário seria realmente o mais fácil, o mais simples, o mais barato, para integrar de fato a nossa região metropolitana. Porque ela existe de direito, mas de fato o que caracterizaria uma região metropolitana é exatamente a integração por meio do transporte. E nós não temos isso. Aliás, o próprio VLT, na sua primeira fase, ele parte da esplanada de Barreiros, mas não atende diretamente aos moradores da região continental de São Vicente, que terão que continuar se valendo das vans para sair dos seus bairros, enfim, suas residências, até o terminal de Barreiros, e aí pegar o VLT e vir, por exemplo, se for o caso, para Santos, né? Ou seja, também aí nesse caso precisaria se pensar, porque é fundamental essa integração. Se não houver, realmente nós continuaremos tendo as mesmíssimas dificuldades de sempre aqui na região metropolitana da Baixada. Professor Áureo, eu peço a sua licença. Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, Jabaquara e São Vicente, direto do Estádio Espanha, a partir da 13h. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat, em Santos e São Vicente.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o mestre em Engenharia Civil, especialista em transporte, professor da Unisanta, Áureo Manuel Pascoaleto Figueiredo, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta também, Fernando de Maria. No bloco anterior, professor Áureo, conversávamos sobre o transporte hidroviário, colocação feita pelo professor Fernando, exatamente porque é um transporte viável, barato e que atenderia perfeitamente toda a nossa região. Eu gostaria de, nesse bloco agora, falar um pouquinho sobre outro tipo de modal, também barato, mas que o Brasil não investe. Não se sabe exatamente as razões pelas quais isso acontece, que é o modal ferroviário. O próprio Porto de Santos é um belo exemplo, já tivemos 200 quilômetros no Porto de Santos e hoje temos tanto 80 quilômetros. Por que isso acontece, professor Áureo? Por que não se investe em ferrovia no Brasil? A resposta para isso está aí num passado recente, né? O Plano Nacional de Viação, que é o plano de governo de 1958, ele tem uma linha lá que fala assim, a ferrovia não é mais prioridade como via de penetração nacional. Essa tarefa deve caber às rodovias. 1958, auge ali da implantação da indústria automobilística, o país fez uma opção rodoviária, tá certo? Em detrimento da ferrovia, tá certo? Então, não é questão de um modal competir com o outro, é de tirar o melhor partido de cada um. Vamos dizer, evidentemente, então, qual é o segredo da ferrovia? É a questão do contato roda-trilho, nós temos menos atrito. Então, uma locomotiva puxa uma infinidade de vagões, tá certo? Como eu falei, é mais suscetível às rampas. Um caminhão, você pela a capacidade máxima dele aí permitida, são 45 toneladas de peso bruto total, tara mais lotação, peso do veículo mais o caminhão, 45. Tem agora as novas combinações e tudo. Um trem, vamos dizer, o TB32, que é a norma brasileira, ele prevê que o veículo ferroviário ele pode ter até 32 toneladas por eixo. E cada vagão tem 4. Quer dizer, teoricamente, desde que ele seja construído para tal e que a ferrovia também, tá certo? O vagão pode levar até 128 toneladas, vagão. Tá certo? Então ele tem melhor desempenho mecânico, tá certo? E tem mais capacidade. Então o que acontece? O trem é bom para grandes volumes, grandes massas, a médias e longa distância. O caminhão é ágil para pequenos espaços. Então, o que a Europa faz? E a gente vê a toda hora. Põe o caminhão em cima do trem. Tá certo? Então, vão as carretas em cima dos vagões, fazem o trecho mais, onde a ferrovia é mais econômica, e nos terminais, os cavalos mecânicos engatam e fazem as coisas. Então, vejam bem, eu falei aqui, a capacidade nominal do nosso sistema ferroviário da Baixada são 150 milhões de toneladas. Ela não está totalmente implantada. Precisaria, evidentemente, complementar aquilo que foi feito no século XIX, tá certo? Início do século XX, quer dizer, há muito tempo atrás, já se criaram essas condições. Então, é preciso mudar essa diretriz, tá certo? Vamos usar a logística, que é a inteligência aplicada à produção, ao transporte, tá certo? Tirar de cada modal aquilo que ele tem melhor. Mas o que aconteceu? Vamos dizer, o governo concedeu às ferrovias o transporte ferroviário, tá certo? Para as empresas que participaram da coisa, e elas fizeram grandes investimentos e tudo. Mas determinadas concessões privilegiam as suas próprias cargas. Eu vou transportar o meu minério, vou transportar a minha chapa, a minha bobina, tá certo? O meu laminado, coisa e tal. E aí, se sobrar, não é declarado dessa forma, como eu estou dizendo. Mas, vamos dizer, vamos transportando também as cargas do resto. Exatamente. Agora, você vê muito pouco, vamos dizer, a safra vem, vamos dizer, pela LL bastante, vamos dizer, do interior e tudo. Mas precisaria aumentar muito. Tem discussões, assim, de passagem, etc. Por quê? Eles estão, evidentemente, cada um privilegiando lá o seu negócio e tudo. Mas, então, precisa, vamos dizer, isso ser tocado em termos de Brasil, em termos de necessidade e de conveniência. Uma política de Estado. Política de Estado. Se não houver política de Estado, não vamos a lugar nenhum. Então, eu acho que esse é o caminho. Quer dizer, o trem tem a sua competência e tem possibilidade,
o Fernando falou 25%, vamos dizer que é a estimativa do que chega aqui ao nosso porto por ferrovia, quando podia ser no mínimo metade. No mínimo 50%. Tá certo? Vamos dizer, nós teremos em breve o pai de todos os congestionamentos, vão travar completamente o Porto Santos, como já aconteceu no passado. E vai acontecer. Entende? Por quê? Um caminhão sai lá de Bonito, daquela região de Bonito, no centro-oeste do país, anda 2.000 quilômetros para chegar no Porto de Santos. 2.000 quilômetros. E aí chega aqui, congestiona tudo. E muitas vezes com excesso de carga, porque o cara tem que pagar a prestação do banco, então sobrecarrega o caminhão além do que é permitido nas estradas, destrói o pavimento e coloca em risco todo mundo que está andando, ele mesmo e os outros veículos aí que estão na coisa. Então, essa questão do transporte rodoviário ainda tem mais esse complicador. E um projeto que já foi muito discutido, mas praticamente foi esquecido, o Rodo Ferroanel, né? Que é um projeto que efetivamente é um complemento, é importantíssimo, só que o governo federal simplesmente deixou de lado, ou pelo menos esqueceu efetivamente de tocar esse projeto, que aí haveria realmente uma integração, porque aí é uma questão mais técnica também, que tem aquela discussão das bitolas, que, mas essa aqui é uma bitola, assim. Até para explicar, professor, às vezes muitos vão, que a bitola tem que ser diferente, tem que trocar tudo. Como é que funciona essa questão das bitolas? Nós temos no Brasil duas bitolas em predominância. A bitola larga, que é 1,60 m, e a bitola métrica, evidentemente, de 1 metro, tá certo? Então, devido à implantação que foi feita, nós temos, vamos dizer, uma imensa maioria dos 30 mil quilômetros de ferrovia em bitola métrica e uma quantidade bem menor em bitola larga. A diretriz de implantação é a bitola larga, tá certo? Mas, quando a gente chega aqui no Porto Santos, que tem uma ferrovia chegando em bitola métrica e outra em larga, hoje já chegam na bitola mista. Então, essas linhas que tem aqui no Porto Santos, elas são preparadas com bitola mista, com 3 trilhos assimétricos, para justamente poder receber alternadamente com posições de larga e de métrica. E às vezes uma locomotiva de larga, puxando vagões de métrica, tem um sistema para atender isso. Então, a questão dessas bitolas, e agora, vamos dizer, é uma questão tecnicamente superada. Tá certo? Não precisa trocar, o que precisa, evidentemente, é fazer adaptações nas linhas, tá certo? Que já estão feitas bastante, tá certo? Vamos dizer, é uma coisa assim relativamente complexa, mas já é uma técnica dominada. Agora, em relação ao ferroanel, que você está citando, Fernando, aqui, vamos dizer, no rodoanel existe uma previsão de utilizar o mesmo traçado para a implantação do ferroanel. E eu te lembro outra coisa também. Quando se implantou aqui o aeroporto de Guarulhos, em Cumbica, havia uma previsão também de se fazer uma ferrovia num trecho intermediário da rodovia dos Bandeirantes. Então havia até uma plataforma muito semelhante a uma plataforma ferroviária, onde um trem rápido iria de São Paulo a Viracopos. Viracopos é um aeroporto praticamente perfeito nesse sentido. Ele fecha 2 dias por ano, tanto. Cumbica você tem 100 dias de dificuldade climática e até a geografia ali da região. Se tivéssemos um trem rápido de São Paulo para Viracopos, como tem em Milão, por exemplo, um trem de 2 andares que vai de Milão até Malpensa, que é o aeroporto, 1h20 de trem rápido, nós teríamos uma alternativa de um aeroporto de Viracopos, um lugar esplêndido aí em termos da aviação. Então, essa questão da implantação do transporte ferroviário e da revitalização é uma decisão que cabe aí realmente ao governo de querer fazer, tá certo? Que técnica, competência. Só mais um detalhe. Nós tínhamos, vamos dizer, um laminador de trilhos na Companhia Siderúrgica Nacional que foi desativado, não fazia mais ferrovia, desativaram o laminador de trilho. Hoje todo o trilho é importado. Então nós vimos uma notícia recente aí que chegaram os trilhos aqui para o VLT e chegaram em São Sebastião, tá certo? Provavelmente deve ter tido alguma razão para esse trilho ser descarregado em São Sebastião, um trilho que vem para Santos. Então numa viagem lá 2.400 toneladas, se for a 30 toneladas cada viagem de caminhão, 80 viagens de caminhão para trazer de São Sebastião só aquela partida. Aumento do custo, obviamente. Tá certo?
Então, não, no final das contas, deve ter tido alguma vantagem financeira ou até uma vantagem, a viabilidade ali no coisa. Mas é inacreditável que o trilho que vem para uma coisa de Santos seja descarregado lá em São Sebastião. Bom, o que se espera é que a composição que vai chegar daqui a um mês, então, venha para Santos. O de Mato Grosso estava semana passada, o de Mato Grosso estava ali na entrada da cidade. Já saiu da Espanha. Levada por rodovia, porque não leva em cima de um vagão, ainda que ela não possa, inicialmente não foi preparada para isso, andar sobre a linha, mas que pelo menos que vá em cima de um vagão. Já que é verdade. Mas olha, né? essa discussão sobre da malha ferroviária, a importância de investir em ferrovia, remete ao que o professor Auro lembrou agora há pouco, no início da década de 70, quando acabaram com os bondes em Santos, né? Eu lembro que a época dizia assim, tem que tirar esses trambolhos aí do meio da rua, não sei o quê, atrapalha o trânsito, já era aquela visão exatamente do que você fez referência ao Ministério da Aviação, a proposta do Ministério da Aviação, que era exatamente da questão rodoviária. Acabaram com os trens, acabaram com os bondes, como disse o professor Auro, há machadadas, né? Aqueles que restaram estão sendo utilizados, e a prefeitura hoje, para poder usar o bonde turístico, tem que buscar bonde na Europa. Doações. Imagine, doações de sair de Europa para trazer o bonde aqui para Santos. Essa é a realidade no Brasil. E de 58 para cá, essa visão já deveria ter mudado, né, professor Auro? Sem dúvida nenhuma, precisaria ter uma nova carta do Ministério, hoje não mais de viação, mas no sentido de que a ferrovia é a melhor alternativa para o país. Porque senão, o próprio VLT, que é um metrô de superfície, um metrô de superfície que vai ser inaugurado em Santos proximamente. Aliás, para a gente terminar, professor Auro, o VLT, o senhor acredita que o VLT, com um metrô de superfície, ele vai funcionar, vai desafogar o trânsito, vai atender a demanda das pessoas, dos usuários? Olha, para terminar, por eu favor. vejo o VLT como uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo, tá certo? E até participei das audiências públicas e tal, e havia uma preocupação que o VLT fosse uma coisa elitista. Não, ele vai funcionar em Santos, vamos dizer, só para elite, coisa e tal, andar de trem com ar-condicionado, não sei o que. Nada mais enganoso. Vai trazer pessoas da região continental, as pessoas que vêm trabalhar em Santos, tá certo? Gente humilde que vai usar isso bastante e que realmente vai dispor de um transporte que no mundo todo é rápido, eficiente, seguro, confortável e tem realmente uma situação assim bastante boa. Eu espero aí que realmente o mais rápido possível ele esteja aí funcionando. Será um divisor de águas, né, Fernando? Acho que não e eu só acho o seguinte, vai ser pouco. A hora que a população se der conta de quanto aquilo vai funcionar e é bom, atendê-lo, vai realmente haver um pedido aí para... Né, Fernando? Eu acho que o desafio maior, não tanto nessa primeira etapa, mas a eventual segunda etapa, que aí ligando aí até para uma possível expansão, ligando aí para o centro da cidade, ali talvez seja a região mais complexa aí, porque você tem área também de patrimônio, preservação histórica, enfim, ruas estreitas, enfim. Ruas estreitas, já um cenário mais complexo nesse aspecto, mas sem dúvida tudo indica, desde que haja essa união com outros modais, aí no caso hoje a realidade com o transporte rodoviário, né? Principalmente da área continental de São Vicente. Hidroviário, integrando tudo, sem dúvida. Sim. O rodoviário hoje, hidroviário no segundo momento também, mas tem que se pensar agora, quer dizer, já estamos atrasados, a verdade é essa. Né? Importante, bilhete único, viu? Uma tarifa só para tudo isso, né? Para exatamente não onerar ainda mais a população brasileira e a população da região. Professor Auro, chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença, pelos seus esclarecimentos, foi muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço, é realmente assim, uma alegria estar aqui com vocês, estamos sempre à disposição. Pois não, muito obrigado, professor Auro Emanuel Pascoaleto Figueiredo, mestre em transportes, mestre em engenharia, professor da Unisantos. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Chico. Mais uma vez, Fernando de Maria, como comentarista, professor da nossa Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Agradeço a ambos, a Paula, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócio.